Receba agora um importante ensinamento bíblico na visão do MDG. Acompanhe, se possível, com sua Bíblia. Muito bem, meus amados, nós estamos de volta com mais um estudo do MDG, esse treinamento que tem como objetivo preparar você para crescer na fé, para que você possa desfrutar das coisas boas, maravilhosas que Deus quer fazer na sua vida. Preste atenção, a cada estudo, a palavra de Deus vai entrando no teu coração. E você vai desenvolvendo a verdadeira fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a gente tem todo o cuidado de passar para você, nesse treinamento, aquilo que realmente vem de Deus. Eu sei que hoje muitas pessoas estão se agarrando aos costumes, tradições da igreja, e muitas vezes a gente percebe que as tradições se tornam mais importantes do que a palavra de Deus. Nós consideramos isso um erro gravíssimo. Ora, o que é palavra de Deus é palavra de Deus. O que é doutrina de homens, doutrina da igreja, isso é outra história, né? Então nós temos que ter fé na palavra de Deus, ouvir a palavra para que a nossa fé seja fortalecida, e aí o Senhor vai despejando sobre nós, vai derramando sobre nossas vidas tantas maravilhas, tantas bênçãos, tantas coisas tremendas, e a gente vai aprendendo a lidar com a nossa fé. Pois bem, hoje nós estamos na página de número 44 da nossa apostila, e o estudo 14, o tema é Tenha Fé. Acompanhe aí, de preferência, lendo a sua Bíblia, para que a gente possa tirar um bom proveito dessa lição de hoje. Bom, gente, o que é importante na sua comunhão com Deus? O que é importante, de fato, na sua relação com Deus? É lógico que é importante que você se relacione com Deus, que você esteja com Jesus, que você cresça na fé, que você esteja na presença do Senhor. Agora, existem aspectos que são muito importantes. Por exemplo, a questão do arrependimento, da confissão do pecado, você reconhecer que é um pecador. A gente já falou sobre tudo isso aqui nessa série de estudos. Agora, é preciso que você tenha fé em Jesus Cristo. E eu queria ler com vocês o que está escrito em Marcos. Se for possível, pega a sua Bíblia agora, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 36. Marcos, capítulo 5, verso 36. Nós vamos ler juntos, eu vou ler, a minha Bíblia pode ficar um pouco diferente da sua, mas é a mesma coisa, é só maneira de escrever. Minha Bíblia é a King James. Vamos lá, está escrito o seguinte: mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e, voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou. Não temas, tão somente continue crendo. Quer dizer, o que é importante de fato? Que você creia, que você continue crendo que Jesus Cristo é o teu Senhor, que Ele morreu por você, que a morte sacrificial dele na cruz foi para te salvar. Quer dizer, você nunca pode perder a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Eu queria ler também com vocês o que está escrito em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1,
nós vamos ler o verso 16, Romanos 1,16. Diz assim a palavra do nosso Deus. Diz aqui, olha, o apóstolo Paulo escreveu, acharam? Romanos capítulo 1, verso 16. Porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, o poder de Deus se manifesta trazendo salvação àquele que crê. Quando você crê, você é salvo porque você creu no Senhor Jesus Cristo, no plano de salvação que Deus estabeleceu para você. Então, o que é que a gente quer esclarecer através desta lição? Que nós somos salvos pela graça, nós somos salvos pelo favor de Deus. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. E a palavra de Deus é muito clara em Efésios capítulo 2, nos versículos 8 e 9. A palavra de Deus diz, olha, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, é dado por Deus, é dom de Deus, não vem de nós, não dá para vir de mim mesmo. Eu não consigo ser salvo pelas minhas próprias obras. E aqui o apóstolo Paulo ainda completa, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Perdão. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, não tem como uma pessoa ser salva por si mesma. E por que a gente está chamando a atenção de vocês para o fato de que a salvação é conquistada por meio da fé? Porque você vai encontrar, ao longo da sua jornada cristã, agora que você está caminhando com Jesus, muitas pessoas que vão querer dizer para você que a salvação depende de você se vestir dessa ou daquela forma. Essas coisas que a gente já está acostumado a ouvir por aí. Vão dizer que para você ser salvo, você tem que se purificar, que você tem que se consagrar, que você tem que subir o monte, que você tem que fugir do pecado. E a gente tem que entender uma coisa. Você não é salvo porque você foge do pecado. É o contrário. Você foge do pecado porque você é salvo. Deu para entender? Deu para entender a diferença? Ninguém vai ser salvo porque se santificou. Não, peraí, eu vou ser salvo porque eu fujo do pecado? Eu vou ser salvo porque eu não falo palavrões? Porque eu não me embriago? Porque eu não gosto de mentira? Porque eu sou uma pessoa transparente, sincera? Porque eu não desejo mal para ninguém? Porque eu faço caridade, eu tenho amor ao próximo? Ora, se uma pessoa pudesse ser salva dessa forma, então a salvação seria por obras. A gente não ia precisar do favor de Deus. A gente ia ser salvo por obras. Você está compreendendo o que eu estou falando? E, infelizmente, hoje, a igreja evangélica, ela muitas vezes se perde com relação à graça de Deus. Porque se fala de Jesus, se fala do amor de Jesus, se fala que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, mas depois as pessoas dizem assim, se você pecar, você vai para o inferno, hein? Quer dizer, você está atribuindo a salvação à conduta daquela pessoa. Ora, claro que nós vamos pecar, claro que as pessoas vão pecar. Quem é que não vai pecar? Vamos ser coerentes, vamos para a palavra de Deus, vamos ver o que Jesus ensinou. Quando a gente vai ensinar isso, aparece sempre um engraçadinho que diz assim, tá vendo aí, ó, ele está dizendo que pode pecar à vontade. Eu não estou dizendo isso, não coloque palavras na minha boca. Eu estou dizendo o seguinte, que salvação
não é por causa das nossas obras. Não tem outro caminho para que nós sejamos salvos, senão pela fé no Senhor Jesus Cristo. A gente tem falado muitas vezes nos nossos estudos sobre aquele ladrão lá da cruz. O ladrão estava lá agonizando ao lado de Jesus e ele tão somente creu em Jesus, manifestou a sua fé em Jesus, e aí Jesus se voltou para ele e disse: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quer dizer, aquele ladrão não teve tempo de se consertar, não teve tempo de mudar de atitudes, aquele ladrão não teve tempo para se vestir de forma diferente, para mudar seu linguajar, para ir às reuniões de consagração. Ele não teve tempo de dar bom testemunho, não teve nem tempo de se batizar. A salvação vem não por meio das nossas obras, mas por meio da fé. Diga comigo, a salvação vem por meio da fé. Então, quando eu digo que estou salvo, não é porque eu estou confiando em mim mesmo. Quando eu digo que eu estou salvo, eu digo porque eu creio, ou seja, eu tenho fé nos ensinamentos de Jesus. Não é porque eu agora eu fugi do pecado, eu estou com a minha vida santificada, agora está tudo direitinho na minha vida. Não é por isso. Isso é consequência. Se eu sou de Jesus, é claro que eu não vou ter prazer em viver no pecado. Se a vida de Deus está em mim, que a gente já viu isso em lições anteriores, se eu recebi Jesus Cristo no meu coração, então eu não vou ter prazer no pecado. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu não vou fazer mais aquilo que eu fazia antes. Mas não para que eu seja salvo, porque salvação, meu amigo, minha amiga, olha, por favor, nunca se esqueça disso e nunca deixa ninguém trazer confusão para a tua cabeça. Salvação nós conquistamos pela graça. A palavra graça significa favor de Deus. Salvação nós conquistamos pela graça por meio da fé. E a palavra de Deus ainda diz de forma clara, isso não vem de vós, não pode vir de você, não pode vir de mim, senão eu tenho que pegar a Bíblia Sagrada, essa Bíblia que está aqui, e rasgar a Bíblia, jogar fora, porque ela vai estar me enganando. Você entende? Então, a lição de hoje do MDG, do nosso treinamento, a lição de número 14, ela diz o seguinte, que nós não podemos perder a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Sabe, é pela fé que nós somos salvos. Nós somos salvos quando cremos. Então não adianta alguém tentar confundir a nossa cabeça, trazendo outros caminhos. Olha, você tem que fazer caridade, hein? Se você fizer caridade, você será salvo. Não, caridade você deve fazer porque você ama o seu próximo. Por você ser uma pessoa de Deus, o amor de Deus está no teu coração. Então você ama o seu próximo. Agora, fazendo caridade ou não fazendo, você está salvo, porque não é a caridade que salva ninguém. Você entendeu? Não é a caridade, assim como também não são as boas obras. Não é pelo fato de eu me santificar, me consagrar. É lógico que é importante que eu me consagre. É lógico que é importante que eu entregue a minha vida nas mãos do Senhor Jesus, que eu tenha uma conduta que esteja de acordo com o Evangelho de Cristo. Ora, se eu sou discípulo de Jesus, eu tenho que andar conforme Jesus, eu tenho que ser parecido com Jesus. Mas não é isso que vai me salvar. O que vai me salvar, a garantia que eu tenho da minha salvação, é única e exclusivamente a minha fé. Entende? Vamos ler Hebreus, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11,
nós vamos ler o versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Olha o que diz a palavra de Deus. Acharam? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Eu volto a lembrar, se você não conseguir acompanhar, abrir a Bíblia, nesse tempinho que a gente dá para você achar as passagens bíblicas, sim, porque tem pessoas que têm mais dificuldade de encontrar os versículos na Bíblia Sagrada. Não tem problema, você escuta, depois você pega a tua apostila, aí tem as referências, aí você abre a sua Bíblia com calma, para você poder assinalar as coisas importantes, né? Mas vamos lá, Hebreus 11, verso 6, diz assim: em verdade, sem fé, é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Então, você se consagrou. O que é consagrar? É se dar, é se oferecer. Você se ofereceu para Jesus. Você se deu para Jesus. Isso você fez pela fé. Então, você será recompensado por causa da sua fé. Entende? Então, a pergunta é: em que devemos crer? Essa pergunta está aí na apostila, na página 44. Em que devemos crer? Ora, a resposta é no Evangelho, nas boas novas daquilo que Jesus realizou em nosso favor mediante sua morte na cruz e sua ressurreição. Eu preciso crer, preciso confiar nas boas novas de Jesus Cristo, crendo que ele realmente tomou o meu lugar, sofreu pelos meus pecados e carregou toda a penalidade da minha culpa. Por isso é que, quando estava morrendo, ele disse: está consumado, ou seja, a obra que ele veio fazer para que eu fosse salvo estava sendo consumada ali na cruz. Vamos ler João capítulo 19, versículo 30. João capítulo 19, nós vamos ler o verso 30. Diz assim, olha: então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou seu espírito. Então, veja bem, quais foram as últimas palavras de Jesus naquela cruz? Ele disse: está consumado. O que ele queria dizer com isso? Olha, a partir de agora, todo mundo que crê em mim está salvo. Pode dar glória a Deus aí, onde você estiver. A Bíblia Sagrada diz o seguinte: creu no Senhor Jesus, está salvo. Você creu, você acreditou, você tem a sua fé voltada para Jesus, então creia que Jesus já pagou tudo em seu favor. Agora a sua salvação está completa. Se aparecer alguém de conversinha dizendo que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que subir monte, tem que, aparece muitas pessoas. E cuidado porque muitas vezes essas pessoas são pessoas que você ama. Às vezes é um cunhado que é de uma igreja tradicional demais, às vezes é o irmão, às vezes é o pai, às vezes é o colega de trabalho. Não que ele o faça com más intenções, mas ele aprendeu de forma errada. Aí ele chega para você e começa a trazer um monte de confusão para a tua cabeça, dizendo que você, para ser salvo, você tem que parar de ouvir música, parar de ouvir rádio, parar de assistir televisão, você não pode mais se vestir assim, não pode mais andar de tênis de mar. Olha, as coisas mais absurdas a gente tem visto por aí. Teve um rapaz que a gente orou tanto para ele se salvar, a gente orou pela conversão dele, né? Porque a esposa dele pedia muita oração. E aí, finalmente ele foi para a igreja.
Aí foi para uma igreja lá perto da casa dele. Quando chegou lá, o pastor falou, olha, tudo bem, agora você aceitou a Jesus, glória a Deus, agora você tem que tirar esse tênis porque crente não pode andar com tênis de marca. Aí o rapaz tinha um cordão lá, olha, agora você tem que tirar esse cordão. Quer dizer, para ser salvo tem que tirar o tênis, tem que tirar o cordão. Que criancice é essa, gente? Pelo amor de Deus. Onde está isso na Bíblia Sagrada? Ah, é vaidade. Vaidade, a Bíblia diz que tudo é vaidade. Então, por que você está com foco no tênis? Está no foco no cordão? Tudo é vaidade. Meus queridos, entendam uma coisa, e essa fé nós não podemos perder de jeito nenhum. Você tem que confiar, isso está na nossa apostila, na página 45, bem grande aí. Você tem que confiar que nada mais precisa ser feito para que você seja salvo. Nenhum outro preço precisa ser pago. Nenhuma penalidade adicional precisa ser sofrida. Tem gente que pensa que para ser salvo tem que sofrer, tem que jejuar para ser salvo, tem que fazer sacrifício para ser salvo. Tem gente que pensa até que tem que pagar penitência para ser salvo. Vai fazer o quê? As pessoas aprenderam dessa forma. Tem gente que vai subir as escadarias da Igreja da Penha aqui, são 365 degraus, de joelhos para ser salvo. Quer dizer, a pessoa está dizendo assim, olha Jesus, eu não creio que o Senhor morreu por mim, na verdade, olha, eu não creio, eu vou ser salvo pelo meu esforço, eu vou subir as escadarias da Penha de joelhos. Nas Filipinas e em outros lugares do mundo, as pessoas, tem um dia lá do ano que as pessoas se mutilam. Ou seja, elas mutilam a si mesmas. Elas colocam navalhas nas pontas de chicotes feitos de couro e vão se mutilando. Elas enfiam uma sacola na cabeça. Não sei se vocês já viram isso aí nas reportagens. E eles vão assim, vão se mutilando com aquele, sabe, aquela navalha e ficam em carne viva. Eles acreditam que precisam se sacrificar para serem perdoados, para serem salvos. É interessante isso. Você vê, eles se enrolam em arames farpados e saem rastejando pelo chão com aquele arame farpado, cravado na sua carne. Porque eles acreditam que precisam fazer isso para serem salvos. Nunca deixe ninguém te confundir, meu amado. A salvação é pela fé. É única e exclusivamente pela fé. Nada mais precisa ser feito para você ser salvo. Nenhum preço adicional precisa ser pago. Nenhuma penalidade adicional precisa ser sofrida. Nenhuma boa obra, oferta. Ninguém tem que dar oferta para ser salvo. Tem gente que dá oferta para ser salvo. Ninguém tem que ser dizimista para ser salvo. Eu sou dizimista porque eu creio que o dízimo abre as janelas do céu e me abençoa, na medida em que Deus vê a minha fidelidade, mas não para ser salvo. Salvação é só pela fé. Não precisa nenhum sacrifício, penitência, nada tem que ser acrescentado àquilo que Jesus Cristo fez para redimir você dos seus pecados. Nunca mais faça coisa nenhuma, nem sacrifício, nem esforço, nem pague qualquer preço, nem dê qualquer outro passo, em hipótese nenhuma, para ser salvo, porque a salvação é única e exclusivamente através da fé. Olha, eu estou falando isso porque eu sei que vão tentar te enrolar, vão tentar te trazer um monte de mentiras, vão tentar te dizer que para você ser salvo você tem que largar, você não pode pecar, senão você vai para o inferno, você tem que jejuar para você ser salvo, vão dizer um monte de besteiras para você. E a salvação, olha irmão, eu estou aqui com a Bíblia na minha mão, eu creio na Bíblia. Eu não estou aqui para pregar o que dizem as igrejas A, B, C. Não me interessa. A gente tem a Bíblia que é a revelação de Deus. E a Bíblia diz que Jesus, ele ofereceu um sacrifício perfeito.
O sacrifício de Jesus foi 100% suficiente, eu não preciso de mais nada. Ele pagou tudo o que tinha que ser pago pelo meu pecado. Você está conseguindo entender? Então não adianta você querer melhorar a sua salvação, entendeu? Mediante boas obras, oferendas, sofrimento, penitência, qualquer outra coisa. Se você fizer isso, você não vai estar crendo no Evangelho de Jesus. Você não está confiando na morte de Jesus. Você está entendendo? Então, pega a sua apostila e leia com calma, né? Esse estudo de número 14 está nas páginas 44, 45 e 46. Resumindo, o que está escrito na apostila é o que nós acabamos de dizer. E para encerrar aqui, eu queria apenas ler mais 2 versículos. O primeiro está em Atos, capítulo 16, versículo 31. Atos 16, verso 31. Procura aí na sua Bíblia, para a gente acabar. Atos 16, verso 31. Diz assim: eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus e assim serás salvo, tu e os de tua casa. Crê no Senhor Jesus, só isso. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e os da tua casa. Vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 8, para a gente acabar. Efésios capítulo 2, vamos ler o 8 e o 9. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Esses 2 versículos aqui, pelo amor de Deus, risca e assinala aí na sua Bíblia, marca, porque eles são importantíssimos. Diz assim, olha, Efésios 2, versículos 8 e 9. Porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Então, ninguém vai ser salvo pelas obras. Que você tenha sua fé no Senhor Jesus. Olha, vai para a página 47, faz esse testezinho para você depois receber o seu certificado de conclusão, né, do treinamento MDG e a sua credencial, tá? Faz o teste, é facinho esse teste, e você entrega o seu teste nas mãos do seu discipulador. Vejo você no nosso próximo encontro, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Você acabou de receber mais um ensinamento do MDG, Modelo de Discipulado da Galileia. Todos os ensinamentos ministrados em nosso programa estão disponíveis no site www.jmil.net.